Bom, gente, eu queria saber então se vocês algum dia já sentiram raiva. Algum momento assim que falou, cara, isso me deixou bem bravo. Sim, eu tenho. Eu Qual? também. A forma da política no Brasil. Eu senti muita raiva pela como que a sociedade está se comportando com o que está acontecendo. Em vez de ter um foco, um objetivo de tentar mudar, não. Eles estão deixando a obrigação para os políticos resolver. E eu fico muito vendo a sociedade, meus vizinhos, a minha sociedade onde eu convivo, sendo prejudicado pelo governo e pela administração que está tendo, e eles não fazendo nada para mudar isso. Sendo apenas controlada e sendo manipulada pelo governo. Isso me deixa muito com raiva. Acho que qualquer um, né? Porque, nossa, é uma situação que a gente está vivendo hoje que não tem palavras, né? E o povo é acomodado, né, também. Porque tem que vir da gente, né, para mudar, né? Quando alguém manifesta raiva, em realidade seu sentimento primário é o medo. A raiva é simplesmente a forma que encontramos de nos proteger. Diante de um modo de vida cada vez mais ocupado com as responsabilidades e atividades do dia a dia, é possível perceber a crescente fragilização dos vínculos familiares. Nesse contexto, normalmente são as crianças e adolescentes que mais encontram dificuldade de se expressarem e serem ouvidas em seu próprio círculo familiar. Por isso, quando às vezes chegam nervosos em casa ou demonstrando certa agressividade, isso pode parecer coisa de gente mimada ou chata. Contudo, é bem provável que seja apenas a manifestação natural do sofrimento desta fase da vida. Além disso, é preciso saber que a raiva tem começo, meio e fim, pois tende a durar poucos minutos e após a explosão inicial, a agitação vai diminuindo até voltar à racionalidade. Isto é, apenas a natureza humana reagindo a uma condição normal e peculiar a esta fase do desenvolvimento. O que pra vocês é ansiedade? A ansiedade pra mim é quando eu quero muito uma coisa e parece que não chega, eu começo a ficar querendo fazer as coisas e parece que o tempo não passa, eu fico com aquilo, eu fico... Ai, como eu posso dizer? Fico acelerada. E pra você? O que é Pra ansiedade? mim, é a falta de um... As pessoas hoje, eu, na minha opinião, acho que elas são ansiosas pelo final de semana. No dia a dia, todo mundo nervoso, todo mundo triste, as pessoas não vê a hora de ter o final de semana. Eu acho que a ansiedade é algo que não só eu, mas com todo quer, e quer no momento. Então, se você não tem naquele momento, você se sente angustiada, com raiva. Eu acho que a ansiedade leva a isso, raiva, a pessoa fica agressiva. Eu acho que tem a ver com isso. A ansiedade é uma emoção que faz parte da experiência de todas as pessoas, inclusive das crianças e adolescentes. Por isso, diferentes tipos de medo, nervosismo, preocupações e insegurança são frequentes e comuns de serem experimentados durante a infância e a adolescência, como, por exemplo, medo do escuro, de certos animais, de barulhos, de situações novas e estranhas, de mudanças repentinas, etc. Receber o apoio e validação social é fundamental para que a criança e o adolescente consigam superar os muitos desafios e mudanças durante seu desenvolvimento. Neste momento, a presença de adultos que sejam acolhedores e compreensivos com as dificuldades vivenciadas pelas crianças e adolescentes é de suma importância, como, por exemplo, quando os pais aceitam e respeitam as características da individualidade dos filhos, mesmo que isso significa contrariar as suas próprias expectativas em relação a eles. Quando adultos que convivem com as crianças e adolescentes são capazes de expressar afeto e estabelecer uma comunicação próxima, eficiente e segura, estão contribuindo para que crianças e adolescentes se expressem e se desenvolvam de modo confiante e livre da pressão demasiada da ansiedade. O que é angústia pra vocês? Você falou da angústia, né? O que é angústia pra você? A angústia, eu acho que a angústia tem a ver com tristeza. Eu acho que não só a tristeza, mas como quando a pessoa se decepciona. Eu acho que quando a pessoa aposta em alguma coisa e se frustra, leva a pessoa na angústia. Eu acho que a frustração leva as pessoas à angústia. E pra você, o que é angústia?
A angústia é quando algo me deixa muito, muito triste e eu acabo não conseguindo lidar com isso. Aí eu acho que isso acaba ficando muito angustiado, ficar com aquele sentimento o tempo todo, sabe? Que você fica até meia tonta, assim. Você já se sentiu angustiada? Já. Já. Alguma situação assim específica? Acho que quando eu tive que morar com o meu pai, que eles se separaram. Acho que foi o momento mais assim que me deixou angustiada, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Então eu fiquei bem triste. E você? Já se sentiu angustiado? Já. Quase a mesma situação. Meu pai separou da minha mãe, eu tive que morar com meu pai. Isso me deixou muito angustiado. Principalmente durante a fase da adolescência, que podemos notar profundas transformações físicas e emocionais. O corpo muda completamente, assim como os níveis hormonais. O adolescente precisa experimentar a perda de sua identidade infantil, ao mesmo tempo, reorganizar e adaptar todo o seu mundo. Não há dúvidas de que essa é uma das mais difíceis tarefas nesta fase da vida. Uma boa qualidade dos relacionamentos nas fases iniciais da vida, entre a criança, seus pais ou cuidadores, melhor será o desenvolvimento da sua capacidade de lidar com as emoções quando chegar à adolescência. Durante a adolescência é comum um comportamento de irritabilidade e instabilidade emocional constante, podendo ocorrer crises de raiva com certa frequência, fruto dos medos e angústias. A angústia é de fato muito comum em adolescentes, por isso que ter a atenção dos pais nesta fase é muito importante. O relacionamento entre pais e filhos deve ser sempre baseado no diálogo, pois somente assim é possível entender as angústias, as dificuldades e os sentimentos vivenciados pelo adolescente. E o medo, assim, acho que uma das consequências, né, pode ser também, você tá com medo, você se sente angustiado. E mediante isso, vocês são pessoas medrosas? Ou teve alguma coisa que aconteceu na vida de vocês que levou a ter esse medo, uma incerteza? Eu acho que hoje, eu não posso falar para você que sou uma pessoa medrosa, mas eu diminui muito isso. Antigamente, sim. Hoje eu já consigo lidar com meus problemas. Eu acho que mesmo as dificuldades, tanto na familiar quanto na vida, na sociedade, eu acho que o medo sempre vai estar ali, entendeu? Então, ou você se adapta a enfrentar ele, ou você se entrega a ele. Se você se entregar a ele, você vai ser um fantoche aí que a sociedade quer pra você. Quer ver você nas drogas, quer ver você no crime, quer ver você segurando uma arma. Eu acho que hoje eu tenho uma convicção que eu consegui vencer grande parte do meu medo. Tanto na minha parte familiar, com a separação dos meus pais, quanto em outras partes também da minha vida. Você lembra que a fase da adolescência traz em si próprio um combo completo de grandes mudanças físicas, hormonais, psicológicas e sociais? Pois então, devido à soma desses fatores, os medos na adolescência são bem comuns e que teremos de enfrentá-los um dia, incluindo o processo parcial de independência dos pais. É quando costumamos enfrentar um medo público deles, particularmente o de nos fazerem pagar mico na frente dos outros. Por outro lado, vem a vontade de se integrar a um grupo de iguais, quando também costumam surgir os problemas de identidade e o medo da rejeição. Também é preciso dizer que os medos na infância e adolescência, na verdade, são muito diferentes da vida adulta, pois o medo da rejeição, do fracasso, da solidão, da frustração no relacionamento, entre outros, nos acompanhará provavelmente por toda a vida. O que diferencia é o contexto no qual essas emoções acontecem. Durante a adolescência, temos toda a vida pela frente. Isso inclui muitas possibilidades e esperanças, mas também uma carga muito grande de incertezas. Por isso, é preciso compreender que a adolescência é um período de transição, dúvidas e questionamentos em relação a tudo. Portanto, é muito natural que tenhamos medo de muitas coisas, principalmente daquelas que representam de alguma forma o futuro ainda tão incerto. Não perca no próximo episódio a continuação deste bate-papo sobre os sentimentos e as emoções na infância e na adolescência. Até lá! Se você perdeu o episódio anterior da nossa série, acesse tvlp.com.br/é preciso saber e assista agora mesmo.
E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo nosso Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, é preciso saber.